A nossa diretora de pesquisa, Carolina Mello, vai apresentar os resultados inéditos da pesquisa sobre acesso à justiça, realizada junto a 240 moradores do Complexo da Maré. Carol, é com você. Oi, gente. Prazer. Eu primeiro queria agradecer a equipe de pesquisa da MGov, a Bia, o Pedro, o Flávio e a Paty, que fazem nosso trabalho possível todo dia. Vamos aos resultados da pesquisa sobre acesso à justiça na Maré. Primeiro, eu queria falar da estratégia de coleta de dados. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter a tecnologia certa, a gente também precisa ter a estratégia certa com essa tecnologia. Então, 2 desafios principais. 1, credibilidade. E 2, baixa conectividade. O sinal de celular na Maré é muito limitado. E para superar esses 2 desafios, a gente coletou dados através de chamadas automáticas de voz, com a gravação da voz da Eliana, da Redes da Maré, que é super conhecida na comunidade e passa credibilidade para as pessoas responderem a pesquisa com mais segurança. E 2, a gente usou uma estratégia de enviar SMS, convidando a pessoa para responder a pesquisa antes de disparar a ligação. Então, a pessoa recebia esse SMS quando tivesse sinal de celular, e quando ela respondesse, a gente sabia que ela estava pronta para receber a ligação da pesquisa. Então, vamos aos resultados que essa estratégia e tecnologia nos trouxeram. A gente conseguiu entrevistar 240 pessoas em 17 comunidades diferentes da Maré. Esse número foi suficiente para nosso desenho amostral com 5 pontos percentuais de margem de erro e 90% de confiança. A primeira pergunta que a gente fez na pesquisa: se a pessoa já passou por alguma situação de violência. O que vocês acham que foi esse resultado? Muita gente passou por situação de violência? Não, se a gente pensar no nosso contexto, na nossa comunidade, no nosso prédio, no nosso condomínio. Está aí o resultado. Mais de 1 em cada 3 entrevistados reportaram já terem passado por uma situação de violência. Esse número é super alto se a gente pensar na nossa realidade, conversa com as pessoas do seu dia a dia, dá para a gente ver que é uma realidade bastante diferente. E aí, depois que as pessoas responderam se passaram ou não por uma situação de violência, a gente fez perguntas um pouquinho diferentes para quem já passou por essas situações e quem não passou. Quem passou, sabendo o que fez de fato, e quem não passou, o que faria caso passasse por essa situação. 7 em cada 10 pessoas que reportaram não terem sofrido violência disseram que procurariam um órgão de justiça caso tivessem sofrido violência. Isso contrasta muito quando a gente olha para as pessoas que de fato sofreram violência. A relação inverte. Então, as pessoas que de fato sofreram violência buscam muito menos. A realidade é que elas não buscam a justiça. Então, a expectativa de que, caso você sofresse violência, o que você faria é muito diferente do que acontece de fato. Perguntamos, então, se a instituição que essas pessoas buscaram de fato resolveu o problema, ou, para quem não buscou, se essa instituição que a pessoa pensou em buscar resolveria o problema. De novo, uma diferença em expectativas. As pessoas que não sofreram violência têm uma expectativa favorável. Elas acham que, se elas sofressem violência e buscassem um órgão de justiça, elas teriam seu problema resolvido. Aproximadamente 4 em cada 5 pessoas disseram que sim, acho que teria meu problema resolvido. Em contraste, as pessoas que de fato sofreram violência, apenas metade delas disseram que tiveram seu problema resolvido quando buscou um órgão de justiça. Qual, então, foi o órgão de justiça que essas pessoas procuraram ou que procurariam?
Então, as pessoas que não sofreram violência procurariam, geralmente, órgãos formais, como delegacia e defensoria pública, e a mesma coisa acontece, de fato, com as pessoas que sofreram violência. Isso leva a gente a pensar que o acesso ilimitado à justiça não se dá porque as pessoas buscam mecanismos informais de justiça, mas porque elas simplesmente não buscam justiça. E por que será que elas não buscam? Por que elas não procuraram ou não procurariam órgãos formais de justiça? Uma combinação de dois fatores: desconforto e desconhecimento de como se explicar, de como acessar esse direito à justiça. Então, aqui vocês veem as duas barrinhas mais altas. As pessoas reportaram que não conseguem explicar o problema ou não se sentem confortáveis de explicar o problema. Em linha com o que a gente viu no slide anterior, quando perguntamos qual foi a maior dificuldade na busca de justiça formal, as barrinhas mais altas que a gente vê ali estão consistentes com não conseguir explicar o que aconteceu e não confiar nesses órgãos formais de justiça. Por fim, a gente perguntou se as pessoas achavam que deveriam haver órgãos de justiça formal dentro da Maré. A grande maioria, quase 9 em cada 10 pessoas, disseram que sim, acham que deveria existir algum órgão de justiça formal na Maré. Mais da metade disse que deveria existir uma defensoria pública da Maré. E as poucas pessoas que disseram que não deveria existir um órgão de justiça na Maré, disseram que o motivo era não acreditar que esses órgãos resolveriam seus problemas. Então, para concluir, a gente pôde aprender 4 coisas principais com essa pesquisa. Primeiro, as pessoas que não sofreram violência, elas acham que, caso elas sofressem, elas buscariam um órgão de justiça. O fato é que, quando elas de fato sofrem alguma situação de violência, elas não buscam órgãos de justiça. Então, tem uma diferença entre a expectativa e o que de fato acontece na realidade. 2. O baixo acesso à justiça formal se deve à não procura de justiça, ao invés de pessoas simplesmente procurarem mecanismos informais de justiça, que é o que a gente geralmente pensa que acontece. Por que as pessoas simplesmente não procuram a justiça? Elas não acreditam que vai resolver o problema delas. E 2, aquela combinação que a gente viu nos gráficos de desconforto e desconhecimento. Desconhecimento do próprio direito à justiça ou de como se explicar e acessar esse direito. E, por fim, a gente viu que os resultados não variam de uma forma sistemática entre as diferentes favelas da Maré que a gente pesquisou. Obrigada, Carol. Muito obrigada novamente ao incrível time de pesquisa da Migov. Nós vamos iniciar agora o nosso painel sobre acesso à justiça em comunidades vulneráveis e tecnologias para o impacto social. Lembrando que é possível enviar perguntas através do SMS e pelo Twitter, #FavelasConectadas. Gostaria de chamar ao palco, primeiramente, a Lidiane Malanchini, que é coordenadora de projetos do Eixo Segurança Pública e Desenvolvimento Territorial da Redes da Maré, e que acompanhou de perto todo esse projeto. O Ivan Marques, que é diretor executivo do Instituto Sou da Paz. O Hugo Leonardo, que é vice-presidente do Instituto de Defesa ao Direito de Defesa. E, por fim, o Marcelo Antônio de Jesus, que é
que é gerente do Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, que é um serviço vinculado à UNAS, que é a União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Muito obrigada pela presença de vocês, estamos muito contentes, muito felizes com isso. Eu gostaria, primeiro, de pedir para cada um de vocês que apresentasse a instituição que vocês representam, que vocês estão trazendo aqui, e falasse um pouco sobre como que essa instituição trabalha para promover o acesso à justiça. Nossa querida Lidiane vai começar. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar aqui, né? E fico muito feliz com os resultados da pesquisa. Eu tive contato, a gente teve que fazer uma corrida na última semana, a gente não teve acesso aos dados. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que mostra muito o que a gente vem observando e vivenciando na Maré, a partir da Redes da Maré e a partir do Eixo de Segurança Pública. Então, a Redes da Maré é uma instituição que existe na Maré há cerca de 20 anos. Ela trabalha com um objetivo muito territorial, de desenvolvimento territorial da Maré, pensando a Maré enquanto um território potente e tentando pensar uma agenda positiva para a Maré no campo das políticas públicas. Então, a gente divide a nossa atuação em 5 eixos centrais de atuação, que são comunicação, arte e cultura, educação, desenvolvimento territorial e segurança pública. Eu trabalho mais diretamente no eixo de segurança pública e desenvolvo algumas atividades no eixo de desenvolvimento territorial. Eu acho que o vídeo vai falar um pouco da onde que surge um pouco a nossa inquietação quanto ao acesso à justiça, né? A gente está pensando acesso à justiça a partir de uma problemática central, que é a segurança pública, né? A gente vem estruturando o eixo de segurança pública, na verdade, ele se impôs como um eixo de atuação para a Redes da Maré. A gente começa a desenvolver nossa atuação no campo da educação e da arte e cultura, e a gente vai percebendo que não tem como a gente estar naquele espaço se a gente não vai pensar segurança pública e pensar a segurança pública a partir do prisma da valorização da vida, direitos humanos e acesso à justiça. Então, o eixo de segurança pública ele vai trabalhar diretamente na mobilização dos moradores, e eu acho que ele vai se estruturar, de fato, a partir de 2010, 2011, quando a gente começa a campanha Somos da Maré, Temos Direitos, que apareceu no vídeo, onde a gente vai de porta em porta, falando sobre o que é legal e o que é ilegal na abordagem policial. A partir daí, a gente vai se tornando essa referência no campo da segurança pública e os moradores passam a procurar a gente. E aí eu acho que surge uma problemática muito central, que é como que essas pessoas vão acessar a justiça, né? A gente acaba... Eu já perdi meu tempo, eu sou dessas, né? Então, eu acho que, só finalizando, isso começa a se colocar como uma necessidade para a gente quando a gente atende, no momento de uma operação policial, um caso de violação de direitos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande que essa violação de direitos seja reconhecida e que seja reivindicada pelo morador enquanto uma violência. Então, fazer com que essa demanda que aparece na rede chegue até a delegacia, até a Defensoria Pública, até o Ministério Público, é um trajeto muito complexo. E eu acho que, a partir daí, surge a nossa necessidade de entender o acesso à justiça. E aí, quando a gente coloca um advogado de plantão, um advogado e um assistente social de plantão, a gente percebe que não é só a questão da violação de direitos, mas são questões de conflitos familiares, conflitos com vizinhos, que também têm as suas dificuldades de chegarem até a justiça, até a delegacia da Defensoria Pública e aos órgãos públicos. Acho que é isso. Quem é? Tem que ligar. Vamos lá. Alô? Agora vai. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite do MGov por fazer parte desse painel. É sempre muito revitalizante ver pesquisas como essa, com maneiras de você encontrar resultados e buscar informação da maneira como vocês estão trabalhando.
Falando um pouquinho sobre o Sou da Paz, o Instituto Sou da Paz começa em 1997 com uma campanha que tentou trazer visibilidade para um problema sério do Brasil, que é o problema dos homicídios e das mortes violentas. Começou com 3 estudantes que enxergaram na questão do problema do Brasil com armas de fogo uma possibilidade de causar algum impacto, de trazer algumas mudanças para essa realidade tão sombria. Nesse sentido, essa campanha foi o ponto central do Sou da Paz por muito tempo. Teve algumas vitórias importantes, acho que a maior delas foi a promulgação do Estatuto do Desarmamento, em 2003. Perdemos um referendo em 2007, em 2005, desculpe. Mas o Instituto seguiu, desde 2002, quando foi transformado de uma campanha para uma ONG, trabalhar diversos temas ligados à segurança. O problema das armas de fogo no Brasil era um dos componentes desse guarda-chuva enorme e complexo que forma a realidade de violência no nosso país. E, desde então, começou a trabalhar diversos temas, acho que os principais, para resumir esses 17 anos de trajetória do Sou da Paz em 1 minuto, acaba sendo essa ligação, primeiro, com a questão de polícias, se nós queremos ter instituições que consigam resolver os conflitos que nós temos, nós precisamos de uma polícia melhor. A outra questão é a parte de justiça criminal. A polícia não é um fim em si mesmo, a gente tem essa visão de que é preciso olhar para o sistema de justiça criminal como um todo, que começa ali com a polícia e termina com uma sentença, ou não, ele segue com os nossos problemas penitenciários e de encarceramento, etc., etc. Continuamos com a visão de armas e trabalhamos também a questão da prevenção à violência ligada à juventude, que ultimamente vem se relacionando muito com a questão do atendimento a medidas socioeducativas na periferia de São Paulo, num local bem direcionado, é o bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, vindo de um histórico de trabalho com juventude que começou no Jardim Ângela e depois passou para a Brasilândia. O acesso à justiça, para concluir a minha fala, vem em diversos aspectos dos trabalhos do Instituto Sou da Paz. A gente não tem exatamente um programa, um projeto ligado ao acesso à justiça, mas ele passa desde quando nós analisamos via pesquisa ou via articulação direta com as forças policiais de como é esse tratamento, de como é essa aproximação das forças policiais com os cidadãos, com os usuários desse serviço público, que a gente encara a segurança pública como um serviço, tanto quanto educação, saúde, apesar da percepção, como bem apontado no vídeo, não ser a mesma, e até as questões dos trabalhos com juventude, enfim, acho que vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, vamos respeitar o tempo aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo MGov. Eu confesso que eu fiquei encantado com o que vi aqui. Sou vice-presidente agora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é um instituto que foi fundado por advogados criminalistas há quase 20 anos, preocupados por onde caminhava a justiça criminal no país. E, quando se fala em justiça criminal, há de se reconhecer quem são os clientes preferenciais dessa malha punitiva. Pessoas pobres, vulneráveis socialmente, e é com esse público que a gente estava justamente preocupado com a relativização de direitos, truculência policial e um sistema de justiça extremamente encarcerador, punitivista, enfim, e desagregador social por conta dessa atuação. De lá para cá, desenvolvemos inúmeros projetos. Hoje temos por volta de 15 projetos. Temos projetos de dar aulas no cárcere, que não chamamos de aula, utilizamos uma metodologia freiriana. Então, falamos em formação. Fomos na outra ponta, e fomos a escolas públicas em regiões também distantes do centro de São Paulo, para conversar com os jovens que sofrem abordagem policial e que, portanto, têm alguma ligação com aqueles que estão na prisão, com os quais conversamos quando estamos no outro projeto. Temos diversas outras
ferramentas de buscar na prática minorar essa desigualdade social atribuída à justiça criminal, fazendo multirões. Advogados nossos associados trabalham voluntariamente em presídios, em centros de detenção provisória, impetrando habeas corpus e tentando resolver o problema do encarceramento, principalmente do encarceramento provisório. E temos também, entre outras coisas, eu participei pessoalmente de um documentário, um longa-metragem, que é o Sem Pena, porque acreditamos que a informação, e eu estou absolutamente convencido disso, e vendo essas apresentações de hoje, eu estou absolutamente convencido de que a informação é o germe revolucionário que vai mudar alguma coisa nessa história de desigualdades e de violência, seja policial, seja no sistema de justiça criminal, ou como preferia Michel Foucault, nas agências penais, seja ela Polícia Civil, Polícia Militar, etc. Estou absolutamente convencido disso e acho que estou num ótimo lugar para conversar sobre isso e espero sair daqui com uma sementinha plantada de novos projetos e novas parcerias com o pessoal da Emigov para que a gente consiga avançar num futuro mais promissor. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Agradeço pelo convite. Trago um abraço da Antônia Cleide, que é a diretora da UNAS, né, e também do Reginaldo, né, que fez o convite, que é o coordenador do Jovem Autoconsciente. A UNAS é a União de Núcleos de Associações de Moradores de Heliópolis e Região. Né? A UNAS ela existe há mais de 30 anos. Ela começa com essa questão da luta da terra, né, com a luta pela terra. E com esse desenvolvimento, a UNAS ela traz, enquanto princípio, de transformar Heliópolis um bairro educador. Né? Com essa proposta, ela envolve toda a comunidade. Todos é responsável por essa transformação, por essa mudança. Né? A escola, a família, o comércio, os moradores da região, todo é responsável por essa transformação. Né? E a UNAS ela trabalha com 3 princípios, que é a questão da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade. Né? Baseado nesses 3 princípios, ela como que ela lida com essa questão do acesso à justiça, né? Tem uma forma direta que ela fez uma parceria com a Defensoria Pública, né, e instalou na própria sede da UNAS a questão de um núcleo jurídico. Né? E esse atendimento é feito ali para a comunidade. Porque a demanda da região, Heliópolis tem aproximadamente 200 mil habitantes. É muito grande. E o sistema de justiça lá não dá conta diante de tanta demanda. Então, fez essa parceria de imediato para poder atender essa população ali na comunidade. Né? E também fez também outra parceria junto à questão da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, né, que é o MPJ, que é o Núcleo Jurídico Social e Apoio Psicológico, que ele está instalado junto ao CRAS e o CREAS. É o lugar onde a população tem acesso. E aí também ali a população também tem o acesso ao sistema de justiça. Ainda assim, a UNAS ela promove outras ações, né, com movimentos. Né? Por exemplo, a UNAS ela tem a questão do movimento negro, do movimento do LGBT, do movimento de mulheres, tem a questão da Caminhada da Paz. São locais onde também se fala, se incentiva, se orienta quanto a essa questão do acesso à justiça. Né? Porque quando apresenta essa pesquisa da questão da violência, quando você fala da questão, tem as suas especialidades, né? Quando você fala da questão do negro, se faz uma pesquisa dessa com esse recorte, esses índices eles aumentam consideravelmente. Né? Quando você faz uma pesquisa dessa com o público LGBT, esse índice ele aumenta também consideravelmente. Quando você faz com o recorte da mulher, esse índice ele muda. E aí as ações, as medidas, elas são diferentes. Tem outros encaminhamentos. Okay? Eu acredito que a gente vai ter oportunidade para falar mais. Obrigado. Obrigada, pessoal. Lembrando que para mandar a pergunta pelo SMS, primeiro manda Favelas Conectadas, você vai receber um outro SMS e aí depois manda a pergunta, tá?
Seguindo para uma próxima pergunta, remetendo aos resultados da pesquisa, deixa eu achar aqui que eu me perdi. Baseado, né, nos resultados da pesquisa da Maré, queria saber de vocês como que é possível oferecer ambientes para que os cidadãos se sintam mais confortáveis e no direito de buscar órgãos de justiça. Então, eu acho que eu vou mesclar um pouco o que a gente vê na pesquisa e o que a gente vê a partir desse projeto de atendimento sociojurídico que a gente vem implementando desde março desse ano, né? Eu acho que tem uma questão que o Hugo fala, que é de informação, das pessoas saberem o acesso, saberem como acessar, entender e se sentir seguro e se sentir parte disso, né? Eu acho que não é só a informação que... Eu odeio esse termo de empoderar, não sei se é empoderar, mas eu não encontro o termo, mas não é só a informação. Acho que tem que mudar uma percepção de que a justiça faz parte de uma gama de direitos do cidadão. E eu acho que a justiça ainda está um pouco distante. E eu acho que a segurança pública também está um pouco distante disso, né? Enquanto as outras políticas públicas vão se qualificando enquanto direito que podem ser reivindicados, eu acho que o acesso à justiça, as pessoas ainda se sentem desconfortáveis, ainda tem um formalismo, tem uma dificuldade das pessoas estarem nesse espaço. E aí, por exemplo, tratando da Maré, a gente tem 16 favelas com quase 140 mil habitantes, e a delegacia mais próxima fica a 7 quilômetros de distância, e o núcleo da Defensoria Pública mais próximo é 10 quilômetros de distância. A gente tentou uma parceria, como a UNAIS fez, da Defensoria Pública dentro da Maré, que foi negada pela Defensoria Pública do Estado do Rio, alegando que é uma área de risco, né? A Maré, dentro do contexto de favelas do Rio de Janeiro, a Maré é uma das mais complexas, não sei se a gente pode falar assim, né? A gente convive com 3 facções de venda de drogas e um grupo de milicianos que disputam esse território por essas comunidades e que andam ostensivamente armados. Então, isso, por exemplo, até para a gente conseguir um advogado para estar lá uma vez por semana na Maré é complicado. As pessoas ainda têm medo de estar ali. As pessoas não entendem que aquele território é muito mais do que aquela violência e do que aquela aparência daquelas armas, da venda de drogas, daqueles conflitos pode passar. Então, a gente também tem um limite muito grande dessa flexibilidade e da Defensoria Pública. Eu acho que a gente tem um contato muito importante, tem uma parceria muito importante, mas ainda tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, da Defensoria Pública estar dentro da Maré, ou da gente garantir as perícias dentro da Maré, que a delegacia, que a Polícia Civil façam as perícias dentro da Maré, como fazem em outra parte da cidade. Então, eu acho que tem um estigma aí da favela como um espaço de violência por excelência, que precisa ser rompido também por essas políticas públicas estarem mais perto da população. Bom, eu acho que tem... Quando eu disse na minha fala inicial que era revigorante ver esse tipo de pesquisa, esse tipo de levantamento, é justamente porque o Sodapes também trabalha na crença de que é preciso de um bom diagnóstico para começar a resolver os problemas, né? Eu acho que tem 2 coisas aqui apresentadas que são fundamentais para a gente entender o tamanho desse problema e começar a achar as soluções. O primeiro é o diálogo com o medo, e o outro é o diálogo com a comunicação. Eu queria fazer um link com uma outra pesquisa divulgada recentemente, que, na verdade, foi uma segunda versão de uma primeira pesquisa feita pelo Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou o quanto as pessoas têm medo das instituições, o quanto as pessoas têm descrença nas instituições para a resolução de conflitos em geral, né? Uma pesquisa que mostra que mais de 80% das pessoas entrevistadas, e aí a amostra era Brasil inteiro, têm medo de serem vítimas de violência pelas polícias, ou seja, tem medo, mais de 80% dos entrevistados, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, já mostra um pouco o quanto distante essas instituições estão da população.
O outro problema levantado aqui foi em relação à comunicação. Eu, como advogado e operador do direito em diversas frentes, sempre achei a linguagem do sistema de justiça criminal muito excludente. O direito é uma linguagem excludente para a maior parte da população. Então, ver nessa pesquisa, e é o dado novo que mais me interessou, de que as pessoas não se sentem confortáveis em levar seus casos, seus problemas, seus conflitos para instituições que usam dessa linguagem para tentar achar uma solução, me pareceu bastante condizente com uma realidade que a gente enfrenta quando está ali no dia a dia fazendo atendimento em serviços de assistência social, trabalhando com menino em medida socioeducativa, etc. Então, resolver esses problemas do medo e da descrença da população em relação às instituições, acho que é uma das questões. A outra é resolver esse problema, esse gap, essa ponte em relação a como acolher, a como atender. Acho que essa questão da comunicação acaba sendo, e aí eu falo empiricamente, talvez mais reforçada, quando a gente vê que o órgão, a instituição pública, talvez mais desejada dentro da comunidade, é a Defensoria Pública, que se propõe a ter um tratamento diferente, se propõe a ter uma escuta diferente. Enquanto a gente continuar com essa excludência na capacidade de se comunicar e trazer os problemas reais, da vida real das pessoas, para dentro das instituições formais, dificilmente a gente vai conseguir avançar tanto na capacidade dessas instituições de resolver os conflitos, quanto dessa aproximação e da diminuição desse medo, dessa descrença de que essas instituições podem, de fato, funcionar. Eu concordo plenamente com as falas anteriores e sou entusiasta de que as instituições devam ter sempre um contrapeso à sua atuação. No Brasil, a gente está vendo, por exemplo, a implementação das audiências de custódia, que é o instituto que determina a apresentação do preso em até 24 horas a um juiz criminal. Isso já estava previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário sem ressalvas, e, no entanto, a gente nunca tinha aplicado isso. Agora, por um esforço conjunto da antiga gestão do CNJ, na presidência do ministro Lewandowski, Ministério da Justiça, quando da presidente Dilma Rousseff, e o IDDD selaram um convênio e isso passou a ser implementado em parcerias pontuais com os tribunais de justiça. E eu, pessoalmente, participei disso e foi, em alguma medida, uma decepção ao ver que um instituto tão novo e tão nobre, que pode trazer para o juiz elementos de tortura, elementos de uma atividade policial desfocada, ilegal, um medo na corporação da polícia de que aquela diligência que ele está tocando dali 24 horas será necessariamente apresentada a um juiz, a um promotor, a um defensor público ou um advogado. No entanto, esse aparato burocrático estatal tratou disso com certo automatismo asséptico, ou seja, está reverberando uma máquina de moer carne que já é o sistema de justiça criminal. De modo que eu não estou convencido mais de que haja sensibilidade ou que a informação por si só vá empoderar, para usar um termo que ela não gosta, mas que eu gosto, porque acho que é bastante sintomático do que a gente precisa fazer e esse empoderamento é no sentido de que o sujeito precisa estar não apenas consciente de que é um sujeito de direito, mas capaz de exercer esse direito. E aí eu concluo a minha fala e já convidando todas as pessoas aqui que trabalham com tecnologia da informação, que, para mim, essa é a saída revolucionária. Tem uma fala do Orlando Zacconi, nesse documentário Sem Pena, que diz o seguinte: a polícia é um prestador de serviço e a polícia precisa ser testada pelos seus clientes, ela precisa ser avaliada pelos seus clientes. Quem são os clientes da polícia? Enquanto nós não usarmos a lógica de que aquilo é uma prestação de serviço e aquele serviço precisa ser bem prestado, a polícia continuará fazendo o que faz. E aí eu transporto isso para o judiciário e para todas as instâncias do Poder Judiciário. O Poder
Judiciário hoje é uma das instituições mais refratárias a mudanças, à abertura e ao diálogo com a sociedade, e isso está muito errado, e eu acho que a ferramenta adequada, sem dúvida alguma, é essa tecnologia de informação aplicada cirurgicamente em alguns pontos desse sistema, desse aparato gigantesco que a gente tem hoje. A UNAS, ela lida com essa situação, vai bem nesse sentido mesmo que os colegas falaram, né? Essa questão do medo, da comunicação, a UNAS também trabalha muito essa questão do empoderamento, né? A gente acredita nesse método de trabalho, nessa forma de empoderar as pessoas, as comunidades. A UNAS, ela tem mais de 40 projetos e serviços, né? Diante disso, que atende entre crianças, adolescentes e famílias, né? O carro-chefe da UNAS é a questão da educação. Trabalha, tem muitos CIs nas creches, os CCAs, e, nesse sentido, existem reuniões com essas crianças e também com as famílias. E nessas reuniões, onde se fala dessa questão da garantia de direito. A gente trabalha muito com essa questão da garantia do direito, né? Como foi falado, né, a justiça é um direito de cada cidadão, não é? E nessas reuniões onde se trabalha essa questão da garantia do direito, né? E fazer valer esse direito, né? E de cobrar esse direito, que é de direito de cada cidadão. Então, uma das formas que lidar com essa situação é nessas reuniões, né? Levando aí a informação, né? Onde, como, quando, de que forma, né? Nesse sentido que trabalha. Muito obrigada. Eu vou fazer agora uma pergunta que nós recebemos, que pode ser respondida por todos. Acesso à justiça é a questão-chave? Eu acredito que a ser explorada. Estamos em um momento em que não se conquista direitos, principalmente da juventude negra, mulheres, LGBT. Acesso à justiça é a questão-chave a ser explorada? Foram eles. Eu acho sensacional essa pergunta, porque o que é justiça e de que justiça a gente está falando, né? De repente, a gente está falando de um poder formal de legitimar uma decisão do Estado? E qual decisão tem sido essa? Uma decisão libertária, uma decisão punitivista, uma decisão que dialoga com a comunidade cuja decisão é aplicada? Me parece, eu sou bastante crítico, embora advogado criminal, eu sou muito crítico ao sistema de justiça criminal e sou muito crítico ao processo de judicialização da sociedade. Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa cada vez menos ocupar o Estado com algumas coisas. E a gente achar que o Estado é a tutela, a salvaguarda para direitos individuais e somente o Estado vai fazer isso, acho que a gente vai perder a guerra. O Estado não tem nem condição de compreender quais são esses direitos. Tá certo? O Estado não está habilitado a ter esse tipo de diálogo com a sociedade, o desencontro de informações é abissal e o nível de legitimidade das decisões tomadas pelo aparato burocrático do Estado que eu vejo é zero. Então, o impacto social disso, de fato, na minha opinião, e principalmente na área penal, onde eu atuo, é bastante deletério e gera um esgarçamento social absurdo. Você tem um papel importante de algumas instituições, por exemplo, em direitos difusos, o Ministério Público atua de uma forma a contento, mas o que ele atua de uma forma a contento nessa área, ele faz de desserviço na justiça criminal. Então, acho que é um convite também para repensarmos a importância dessa atuação estatal e tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Luiz Fugante, ele fala que a gente precisa compreender que a nossa vida contemporânea está mediada pelo Estado. A gente não está sendo capaz de suportar a diferença. Primeiro, que a gente não ama a diferença. Segundo, que a gente está sendo convidado a suportá-la. Só que a forma de vida que a gente está experimentando na sociedade contemporânea é o avesso disso. A gente olha um sujeito diferente, a gente tem medo. A gente tem medo do acesso ao Estado para dar conta daquele sujeito. É o anticlímax de uma sociedade civilizada, na minha opinião. Eu concordo com o Hugo, acho que é uma pergunta interessante, inclusive para a gente analisar o quanto
a nossa sociedade tem a capacidade de resolução de conflitos posta nela mesma, né? E o quanto a gente precisa dessa mediação do Estado, essa interferência do Estado no nosso dia a dia. A gente tem um exemplo da sociedade americana que talvez seja uma das que mais judicializa a sua vida privada e a sua convivência. Se a gente for trazer isso para o ritmo do nosso judiciário, o Hugo pode contar para a gente quantos anos a gente levaria a mais do que já leva para resolver esses conflitos. E acho que esse é um dado importante, né? Acho que é uma reflexão, mais que um dado, é uma reflexão importante de como o brasileiro resolve seus conflitos. Se ele, em média, não confia nas instituições, tem medo das instituições e tem dificuldade de se comunicar com elas. Isso se reverte em violência. O que a gente tem visto, e não à toa o Brasil é campeão mundial no ranking de homicídios e mortes violentas, se matou mais no Brasil nos últimos 7 anos do que na guerra na Síria. Então, a gente acaba transformando toda essa energia, que deveria ser transformada em luz, numa metáfora poética, a gente acaba transformando em calor, que é esse atrito social chamado violência. A nossa capacidade de resolução de conflitos é baixíssima. Não à toa o nível de homicídios, como eu falei, mas o escalonamento dessa violência, que começa numa discussão e termina num tiro com alguém com o corpo, né, estendido no chão. Tem um dado que, puxando a sardinha para um trabalho que o Sou da Paz já faz há 17 anos, enquanto o mundo, esse é um dado das Nações Unidas, enquanto o mundo usa a arma de fogo como instrumento para homicídio, a cada 100 homicídios, 40 são cometidos por arma de fogo, o brasileiro usa, no último levantamento do Ministério da Justiça, 74. Então, é quase o dobro do uso de um instrumento que só tem uma finalidade para a resolução de conflitos. Isso diz muito. Agora, o acesso à justiça, acho que essa reflexão que o Hugo traz também de que justiça a gente quer, será que é uma justiça de mediação, é uma justiça de resolução de conflitos entre partes, sem o intermédio? Talvez esse seja o grande caminho, porque, enfim, a gente já sabe os resultados da judicialização da vida privada, como ela vem sendo colocada hoje no Brasil. Eu concordo com o Hugo também, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente vem vivenciando uma judicialização das relações sociais, né? Tipo, qualquer conflito que a gente tem levado ao judiciário e tem se tornado em processos que o judiciário não dá conta, mas, ao mesmo tempo, tem certos conflitos que não podem ou não devem ou não chegam à justiça. Por exemplo, se eu tenho um problema no meu condomínio com o meu síndico, eu da classe média, eu levo isso à justiça. Porque quando eu tenho um conflito dentro de uma favela, com um vizinho, com a associação de moradores, eu não posso levar na justiça ou eu vou ter dificuldade. Então, eu acho que, não sou a favor da judicialização, eu acho que o caminho é outro, eu acho que a mediação de conflito está aí, os núcleos de mediação de conflito são muito bem-sucedidos nesse sentido, mas eu acho que esse acesso à justiça tem sido limitado ao pobre, preto, favelado. E eu acho que, enquanto a gente não colocar para a justiça que existem problemas, sim, dentro da favela, e que existem conflitos e que a justiça, que o Estado precisam mediar isso, precisam estar presentes nesses espaços, eu acho que a gente invisibiliza. Dá um exemplo assim, quando a gente vai conversar, enquanto Rede da Maré, com a Secretaria de Segurança para falar sobre violações de direitos, eles chamam o delegado da delegacia responsável da área e falam assim, não tem nenhuma invasão de domicílio na Maré, nesses dias que você falou que tem operação policial. E aí é como se a gente estivesse inventando um dado que a gente vivencia. Quando a gente vai falar com a Secretaria de Mulheres, que a gente fez uma pesquisa com 50 mulheres, e a cada 10 mulheres, 6 sofreram violência sexual enquanto criança na Maré, a Secretaria de Mulheres diz que esse dado... mas, engraçado, isso não chega na delegacia, isso não chega no judiciário. Então, enquanto a gente não colocar para o Estado a responsabilidade de desenvolver políticas públicas para essas questões, acho que essas questões vão continuar invisibilizadas. Enquanto elas não acessarem o processo do judiciário, enquanto elas não virarem um dado formal,
eu acho que a gente não consegue, de fato, impactar em políticas públicas de prevenção e que impactem nessa violência que a gente vivencia, sobretudo nas periferias e nas favelas. Então, acho que a reflexão acho que fica tem acesso à justiça, sim, mas para uma parcela privilegiada dessa sociedade. E aí, se eu tenho um conflito, se eu bato de carro, eu acesso à justiça, se eu brigo com o meu síndico, eu acesso à justiça, mas se eu tenho um conflito familiar dentro da favela, não. Isso não precisa acessar a justiça. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre esse acesso à justiça para quem, né? Eu vejo que, assim, enquanto os direitos não forem respeitados, ainda assim é necessária a justiça. Quando você fala dessa questão da violência, né, dessa truculência policial, ela tem cor. É o jovem, negro e da periferia. E aí sim, aí é necessário ainda a justiça para responsabilizar quem pratica tal violência. Enquanto os direitos não forem garantidos, é necessária a justiça. Por exemplo, o núcleo jurídico, lá, ele ainda atende questões de mães que necessitam de vagas em creches e não consegue. Aí aciona-se a justiça e consegue essa vaga, porque esse direito ainda não é garantido. Adolescentes, a gente atende lá adolescentes que vão matricular-se na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. A escola fala que não tem vaga. Aciona-se a justiça e esse direito é garantido. Ainda assim, é necessário essa justiça para garantir o direito. Uma vez que os direitos estiverem garantidos, aí não é necessária a justiça. Mas ainda assim, nós precisamos dessa justiça. Uma pergunta direcionada para a Lidiane agora. Como você acha que o resultado dessa pesquisa pode alterar a forma como a população lida com a insegurança do dia a dia? Eu costumo falar que pesquisa, eu acho que ela direciona, mas ela não se abre a caixa de Pandora e se tira as soluções. Eu costumo falar que a gente tem que jogar em todos os campos. As pessoas às vezes falam: nossa, vocês fazem campanha na rua, vocês atendem individualmente, vocês fazem roda de conversa sobre segurança pública. A gente tem que fazer. A gente tem que jogar em todos os campos, a gente tem que fazer atividades em grupo, atividades individuais, encaminhamentos, tem que mobilizar o morador, mas também tem que levar um pouco dessa realidade para fora da maré, porque se a gente não impacta lá o Ministério Público, que é responsável por controlar o trabalho das polícias e não o faz, né? Eu acho que, historicamente, o Ministério Público vem se ausentando da sua missão constitucional. Se a gente não impacta o Ministério Público, se a gente não impacta a Defensoria Pública, se a gente não impacta a Secretaria de Segurança, a gente também não consegue mudar essa realidade. Eu acho que não tem uma solução, mas as pesquisas, eu acho que ajudam a gente a contornar como que a gente pode trabalhar. Sem a gente ouvir o morador, sem a gente dar essa voz ao morador, e aí eu acho que o trabalho quantitativo é muito importante, mas o trabalho qualitativo também é muito importante. A gente precisa entender, a partir da percepção desse morador, como que a gente vai construir esse projeto de entender a segurança pública, o sistema judiciário, como um direito para os moradores da Maré, mas eu acho que para a sociedade em geral. Eu acho que as pesquisas elas vêm, eu acho que muito nesse sentido de ajudar a gente a direcionar e não ficar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e ter uma base empírica de fato, ter dados, informações que podem qualificar o nosso trabalho. Uma pergunta agora para o Jesus. Você acha que os moradores têm facilidade para usar o telefone celular para se comunicar? Facilidade? É interessante isso, porque assim, os moradores, a gente percebe que têm acesso hoje ao celular, né? Mas essa questão da facilidade para se comunicar,
Depende de que tipo de comunicação que a gente fala. Por exemplo, é interessante essa pergunta, porque como que na região a gente lidou com isso? Por exemplo, lá tem a questão em Heliópolis, tem essa questão do telecentro, né? Tem a questão do telecentro. Onde no telecentro, assim, auxilia a comunidade a utilizar esse instrumento, essa ferramenta na tecnologia hoje. Né? Por exemplo, nesse mês, nós estamos no mês da consciência negra. Então, hoje, teve uma oficina lá no Telecentro, onde se estava incentivando a pesquisar, né, a contribuição positiva, as figuras positivas do negro, qual a contribuição positiva do negro trouxe para a sociedade brasileira. Né? Por exemplo, também, lá em Heliópolis, tem a questão do Facebook na comunidade, né? Uma parceria, né, do Facebook com a comunidade, né? Para capacitar, né, os pequenos comerciantes a divulgar o seu comércio através dessa ferramenta. Né? De como expor o seu produto, né? De como fazer um marketing do seu produto através dessa ferramenta. Né? Então, essa questão, acho que tem o acesso, sim, mas precisa, assim, de capacitar para fazer uma boa utilização dessa ferramenta. E, para finalizar agora, fazendo um link com a sua fala, cadê? Como é que a gente pode, trazendo um pouquinho o debate para a questão da tecnologia para o impacto social, né? Como é que a gente pode utilizar o potencial transformador, né, que a tecnologia tem para gerar impacto social de fato? Todos podem responder. Acho que vem um pouco disso, né, que eu falei, né? Por exemplo, tem essa questão dessa capacitação, né, na comunidade, né? Acreditando que acho que isso gera um impacto aí, né? Porque isso tem gerado impacto, né, na comunidade. Né? Por exemplo, tem-se também a questão da rádio comunitária, que é uma ferramenta também, né, dessa comunicação, né? Dessa comunicação. E isso tem causado um impacto. A gente acredita que isso causa um impacto. Por exemplo, a instituição também, não só a instituição, mas a comunidade, né, utiliza dessas redes, né, utiliza dessas redes sociais, assim, promovendo eventos, promovendo debate, né, e orientando e capacitando desse bom uso, né, do uso construtivo, do uso consciente disso, né, dessas ferramentas. Eu acho que a questão da tecnologia para a inclusão, para causar um impacto social, enfim, chegou para ficar e há uma mudança muito perceptível de como as pessoas se relacionam hoje comparado a 10 anos. Né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando em plenárias de orçamento participativo, que juntava, sei lá, 200, 300 pessoas numa escola à noite para fazer uma votação. Isso hoje, por SMS, você faz em 5 minutos e ninguém precisa sair de dentro da sua casa para votar no orçamento ou nos investimentos que você quer colocar na cidade. Acho que isso aproxima, né? Essa questão da participação é fundamental para a gente avançar na democracia, não só na democracia, mas fazer com que a democracia entre na vida das pessoas. E acho que a tecnologia é um instrumento fantástico. O celular, a questão do celular, do SMS, enfim, essa tecnologia que vocês utilizam acaba sendo uma saída genial para essa questão tão difícil. Que é o engajamento das pessoas, a participação, cada vez mais. Né? Uma das discussões mais recentes no campo da segurança pública é como transformar a polícia numa polícia democrática, numa polícia que tem essa capacidade de ser uma prestadora de serviço público, que né, tem accountability, que você consegue cobrar de alguma maneira por esse serviço prestado. E a tecnologia está aí para isso. Se você consegue anonimato, se você consegue passar confiança de que é um processo seguro, se você consegue trazer essa pessoa para um lado de usuário de verdade, né, de cidadão, mais do que usuário, vamos usar a palavra correta, a pessoa exercendo a sua cidadania plena por meio da tecnologia, é fantástico. Acho que não tem óbice, não tem barreira que impeça a gente avançar nesse sentido.
Eu acho que a gente tem avançado muito nesse sentido. E eu acho que a juventude está aí, eu acho que mostrando que, sobretudo, as redes sociais são um espaço de formação, né? Eu acho que, não sei aqui em São Paulo, mas no Rio, a gente tem coletivos de jovens, de comunicação colaborativa, de comunicação para a favela, com a favela, onde os próprios moradores colaboram para esse conteúdo, que eu acho que é fantástico. Eu acho que a inovação que a gente tem de encurtar essas distâncias e de qualificar, facilitar o acesso a todo mundo. Só que eu acho que a gente ainda tem uma barreira a transpor, que é que o uso que se faz dessa tecnologia, né? Eu acho que 90% da população tem celular, alguns têm acesso à internet, mas o que eu estou usando com esse celular, o que eu estou usando com essa internet, né? Eu estou usando como espaço de formação, como espaço de qualificação de conteúdo, ou eu estou usando com outras finalidades, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que nesse sentido de formar, eu acho que também eu acho que divulgar a potencialidade que essas ferramentas têm, mas eu acho que a galera ainda está muito voltada, e aí eu vou falar muito da experiência que a gente tem na Maré, ainda está mais voltada para aquele uso, por exemplo, do Facebook ou do WhatsApp como uso pessoal, e ainda tem uma dificuldade de avançar, sobretudo os adultos, idosos. A juventude não, a juventude já está percebendo essa potencialidade, já está construindo essa tecnologia como uma ferramenta de luta. Eu acho que tem avançado bastante. Eu acho que a gente poderia começar a parametrizar algumas informações da prestação jurisdicional para a população, por exemplo, e criar canais diretos de comunicação. Por exemplo, hoje, pouquíssimas instituições têm uma ouvidoria independente. A Defensoria de São Paulo está brigando para manter a que tem aqui. A do Rio parece que é um caos, que não funciona. Começou agora numa defensoria pública, uma das mais antigas do Brasil. Então, assim, as instituições elas não estão preparadas a prestar contas à sociedade daquele trabalho que fazem. Então, acho que é um momento de uma mobilização social, de termos critérios quantitativos e qualitativos de análise dessa prestação de contas da justiça, das polícias, por meio das pessoas que sofrem ou que vão em busca desse serviço nas diversas áreas. E também, por exemplo, trazer... eu tenho um incômodo muito grande com a questão penitenciária. Eu brinco que eu fui forjado num presídio, porque aquilo, se você quer ver a regressão zoológica de um sujeito, é visitar uma penitenciária ou ter contato com um sujeito que está preso há um determinado tempo. Essas pessoas, elas se comunicam de uma forma rudimentar, não têm acesso, sofrem as mais diversas violências e, por exemplo, não se criou ainda, o IDDD inclusive já conversou sobre isso, a gente não conseguiu tirar isso do papel, criar totens no presídio. Para o preso, para o sujeito saber qual é a situação processual, se tem penas, qual é a pena, quais são os seus direitos. Enfim, o sujeito privado de liberdade e no escuro em relação àquilo que vem é de uma angústia arrebatadora para aquele sujeito que já está privado da liberdade e sofrendo outras tantas agressões. Então, eu acho que é parametrizar essas informações para que as pessoas, num clique, possam trazer um conteúdo informativo maior e de qualidade, e que esse produto traga algum resultado, que a gente possa cuidar desse resultado e mostrar para essas autoridades que isso está errado. Então, pensemos nisso juntos. Eu acho que a gente tem muita coisa para produzir nesse sentido. Só complementar, acho que cabe um caos aqui, corroborando com o que a Lidiane trouxe sobre a capacidade da tecnologia trazer informação. Eu falei de participação, que eu acho super importante, mas o Sodapés fez uma pesquisa com famílias
de meninos internados na Fundação Casa em São Paulo. A gente conversou com uma série de famílias e percebeu que uma das principais angústias dessas mães, principalmente, era a falta de informação. E a falta de informação mais simples, que muitas vezes era dada pelo pipoqueiro na frente da delegacia. E aí eu chamei de caos, porque fica até anedótica a história, mas o pipoqueiro sabia onde aquela mãe tinha que ir para buscar ajuda na defensoria, o pipoqueiro sabia para onde aquele menino provavelmente ia ser mandado numa unidade de internação da Fundação Casa, ele sabia muito mais do que os próprios órgãos públicos conseguiram informar para aquela mãe. Então, quando a gente pensa em tecnologia como informação útil e que pode gerar acesso à justiça, a gente está falando desses casos corriqueiros, dessas pessoas que, com SMS, poderiam saber para onde seu filho foi mandado, quem na defensoria, que departamento da defensoria eles têm que acessar, ou qual delegacia ele foi encaminhado, enfim, tem muito a se explorar ainda e muito a se desbravar nesse caminho de integração por meio da tecnologia. Nós recebemos várias perguntas super legais, interessantes. Não temos tanto tempo para falar sobre todas elas, mas vocês vão receber, nós vamos coletar essas respostas e vocês vão receber todas elas por e-mail, assim como um material de pós-evento que está sendo gravado. Todas as perguntas vão ser respondidas. Nós chegamos ao final do nosso evento. Muito obrigada aos panelistas e a vocês, convidados. Vocês ajudaram a construir esse rico debate que é tão necessário para a gente avançar, né, na busca de melhores oportunidades para a nossa população. A MGov trabalha para ampliar a participação democrática na formulação de políticas públicas e ações de impacto social no Brasil. Foi um imenso prazer dividir um pouco desse trabalho com vocês. Muito obrigada e uma ótima noite.